texto bíblico. Será que a Bíblia, ela de fato precisa ser interpretada? Eu não sei se alguém aqui já participou de algum concurso público, de um vestibular. Eu acredito que alguns já participaram, né? Vocês sabem que uma das matérias, ou as primeiras questões que fazem parte de provas de concursos públicos e de vestibulares são textos com questões para serem interpretadas, certo? Então, interpretar um texto, qual é o objetivo de interpretar um texto? É de realmente saber, entender o que a pessoa que escreveu aquele texto, que ela de fato queria dizer, né? A Bíblia, ela também precisa de interpretação. Por quê? Porque na Bíblia nós encontramos vários gêneros literários. Na Bíblia nós encontramos códigos de leis, especialmente nos 4 primeiros livros do Pentateuco, depois de Gênesis, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali nós encontramos alguns códigos de lei. Nós encontramos também história na Bíblia. A Bíblia, ela traz relatos históricos, episódios de guerras, fatos que ocorreram na vida dos patriarcas. Ela também contém poesia, o livro de Cantares, né? E outros livros da Bíblia também tem poesias. E além disso, tem profecias, né? Então nessas profecias elas têm figuras, são apresentadas figuras que têm um simbolismo, e por isso elas precisam ser interpretadas, né? Também nós sabemos que a Bíblia, ela não foi escrita na língua portuguesa. A Bíblia, ela foi escrita, o Antigo Testamento, maior parte dele no idioma hebraico. Algumas porções, especialmente do livro de Daniel, livro de Esther também, se eu não me engano, tem algumas porções de aramaico. E o Novo Testamento em grego. Alguns acreditam que o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico, mas, via de regra, os textos mais antigos que tem são em grego, né? E o que acontece? Em cada idioma, cada língua tem expressões idiomáticas que são particulares daquele idioma. Então, coisas que nós falamos aqui, ou ditos que nós falamos aqui, não são entendidos pelos outros, né? Eles precisam realmente conhecer a nossa língua. E como eu falei para vocês, eu queria só mostrar, né, como é que são esses 2 principais idiomas, o hebraico e o grego. O aramaico, a escrita é exatamente igual ao hebraico, né? Não só muda o significado das palavras, igual o português e o espanhol, são bem parecidos. Esta foto eu tirei da Bíblia. Eu tenho a Bíblia em grego, né, o Novo Testamento, e o Antigo Testamento todo em aramaico. Aí vocês têm do meu lado, esse é esquerdo, do meu lado esquerdo, do lado direito de vocês, o hebraico. O livro de Bereshit, que é o primeiro livro da Bíblia, é o Gênesis. E do outro lado vocês têm o Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus. Então, eu não sei se alguém aqui entende de hebraico, mas esses são os idiomas, e do aramaico, esses são os idiomas que foram escritos na Bíblia. O hebraico, você se lê ele da direita para a esquerda, é diferente do nosso idioma, né? Ali aquela primeira letra
que no caso de vocês está da direita para a esquerda, né? Bereshit. Então, nesse primeiro texto aí, que é o Gênesis 1, ele fala Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E do outro lado lá, e assim sucessivamente. Veharetz, haetá, tohu, vavuhu. Esse é o hebraico, né? Que a maioria das pessoas, para poder entender a Bíblia, teria que conhecer esse idioma e teria que, de fato, conhecer as particularidades deles. Mas alguém já fez isso por nós. Quem são? Os tradutores, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessas traduções. E ali está o grego, que já é um pouquinho mais fácil, né? Biblos, Genesios, Iesu, Cristo, Ruiu, Davi, Ruiu, Abraão. Bíblia da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, esta é a Bíblia, no grego, né? O Novo Testamento grego. Porém, o que acontece? Algumas palavras dessas traduzidas a partir desses textos, eu vou mostrar algumas para vocês que algumas vezes trazem algumas confusões, algumas palavras, algumas frases na nossa língua portuguesa, justamente por nós não conhecermos. E aí eu vou mostrar para vocês hoje, quando acontecer esse tipo de dúvida, como é que a gente consegue resolver, uma vez que nós não temos conhecimento desses idiomas, né? Só para vocês terem uma ideia, é preciso utilizar uma metodologia adequada para entender as Escrituras. Nós não podemos ler de qualquer jeito, porque não é um livro que existe só uma forma literária. Como eu falei para vocês, ele é mesclado, né? Tem poesia, profecias, tem leis. Então, realmente precisa. E eu queria só mostrar para vocês, além disso, por não seguirem essas regras que deveriam ser seguidas, acabam ocorrendo interpretações errôneas, equivocadas, né? E também até o mau uso. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês, alguns exemplos, mas eu vou começar com esse aí. Isso aí é uma figura do capítulo 7 de Daniel. Abram aí suas Bíblias no capítulo 7 de Daniel. Não precisa ler, eu só vou passar, e se os irmãos, aqueles que já conhecem, vão me ajudar. Aí no capítulo 7, Daniel tem uma visão. Vejam que absurdo, hein? Daniel tem uma visão. Daniel viu, saindo do mar agitado, 4 animais. No verso 4, ele fala do primeiro animal. E vejam que interpretação deram para isso aí. O primeiro animal era o quê? No verso 4. Era um leão, não é isso? Muito bem. No verso 5 diz qual é o segundo animal. O que era? Um urso, não é isso? O terceiro animal, verso 6. Um leopardo. E o quarto animal, no verso 7. Um animal terrível e espantoso. Irmãos, vejam o absurdo que chegaram, o mau uso das Escrituras. Vocês sabem quem que eles dizem que é esse animal aí, que dizem que é a mesma besta do Apocalipse? Mau uso. Já deu para vocês perceber? Pega a primeira letra de cada um desses animais. Olha quem vai dar. Vocês estão vendo? E ainda pegaram mais uma outra, isso tudo é fato, gente. Pegaram mais uma outra e colocaram para o Apocalipse, partiram de Daniel para o Apocalipse, né? 13, que fala do 666, o número da besta, só que pegaram, deu 999, porque ele tem 9 dedos e teve 9 milhões e 9 anos de prisão. Então deu 999, virando de cabeça para baixo. Vejam, faz sentido? Nenhum, não é isso que a profecia bíblica está dizendo. Mas isso aí, gente, não sou eu que estou inventando, não. Eu posso passar a fonte, acho que até tem a fonte aí para vocês pesquisarem. Mas veja, não foi só esse, não. O outro também. Esse aqui, ó.
Tem as fontes aí também. Segundo interpretaram que o atual presidente é a besta do Apocalipse 13, as 7 cabeças são 7 ministros, e o falso profeta é o Paulo Guedes. Vejam o absurdo. Mas tem mais, irmãos. Vejam, isso aqui, inclusive, tem uma matéria desse professor, é um professor da Unilab, que é da Bahia, uma universidade da Bahia, né? É o professor Paulo Sérgio de Proença. Está aí também. O título é O Apocalipse e o Capitão. Bolsonaro é capitão, né? Então vejam, utilizaram a Bíblia. Não foi só um, não. Esse do outro é uma outra pessoa, entendeu? Que utilizaram de forma errada e seguiram critérios próprios para chegar nisso. Mas vejam, isso não é só político, não é só pessoa envolvida com política, não. É pessoa religiosa também que chega nessas conclusões malucas aí. Olha um outro aí também. Esse aqui é interpretado também por teólogos dispensacionalistas. Depois eu vou explicar para vocês o que é isso, o que é dispensacionalismo. Em Daniel, no capítulo 7, no versículo 8, depois dos 4 animais, do quarto animal surge um chifre pequeno, né? Que tinha uma cara, uma boca, né? Como de homem, falava blasfêmias, e aí fala que ele, no verso 25, Daniel 7, 25, ele perseguiria os santos do Altíssimo, né? Cuidaria em mudar os tempos e a lei. Bom, existe uma interpretação para isso aí também, de que Daniel 7, 25 seria um futuro anticristo que exerceria um líder político de alcance mundial, que exerceria o seu poder no tempo do fim, por um período de 7 anos. Nesses 7 anos faria um pacto com os judeus, e na metade dos 7 anos quebraria o pacto. Existe toda uma cadeia para se chegar nisso, mas eu gostaria que vocês prestassem minha atenção, porque nós vamos entrar nesses assuntos, vocês vão entender, não pelo que eu estou dizendo, pelo que a Bíblia está dizendo. E no final, na metade dos 3 anos e meio, ele quebraria o pacto e perseguiria os judeus. Mais para frente nós vamos realmente ver isso aí com um pouquinho mais de detalhes. Olha uma outra também, Daniel capítulo 8, ali tem a visão do bode e do carneiro, né? Vocês sabem com que interpretaram isso aí? Essa profecia? Lembram de 11 de setembro de 2001, o que aconteceu? Exatamente. Foram religiosos, foram religiosos que interpretaram isso aí. Esses bodes aí, cada um representa os aviões, representa os Estados Unidos vejam, então, será que a profecia está apontando para isso? Veja, no próprio capítulo 8 de Daniel, o anjo dá a interpretação para Daniel. Ele diz quem são. Vocês lembram? Quem que era aquele bode peludo? Quem que era o carneiro? Lembram? Inclusive, o carneiro representava quem? O rei da Pérsia. O bode peludo, o rei da Grécia. Muito bem. Uma outra também, quem andou pela marginal do Rio Tietê nos anos 90, deve ter visto essa imagem aí, nos outdoor. Isso aí também foi interpretação religiosa de pastores. Eu não vou citar aqui o pastor, um dos cabeças que interpretou isso, mesmo porque ele já faleceu hoje, mas ele é o dono aí de uma grande igreja aí, e um senhor já bem idoso, mas ele interpretou que a televisão era a imagem da besta. Eu me lembro que nos anos 90, eu estava dando estudos bíblicos, e eu conheci pessoas que quebraram a televisão, literalmente quebraram, porque ouviram na igreja que a televisão era a imagem da besta. E esses outdoors, eu não sei se alguém aqui viu, mas eu falo para vocês que eu vi, na marginal do Rio Tietê, ali já quase chegando próximo ali do terminal rodoviário, tinha uns 2 ou 3 desses aí que eles colocaram lá na marginal, que era realmente
era uma mensagem de que a televisão era a imagem da besta, que a besta ia sair da televisão, então o povo ficou realmente com medo. Outro, esse aqui também, esse é teológico, irmãos. Este também é teológico. Nós sabemos que o mundo passou por uma Segunda Guerra Mundial, não é isso? Acabou a Segunda Guerra e, como resultado da Segunda Guerra, se consolidaram duas grandes potências mundiais, uma ocidental e outra oriental, uma capitalista e outra comunista. Era uma guerra, e aí começou uma guerra de ideologias, comunismo versus capitalismo. E aí o que aconteceu, irmãos? O protestantismo, ele prosperou bastante nos Estados Unidos, e alguns teólogos, né, americanos, em meio a influenciados aí pela Guerra Fria, que durou de 1947 até 1991. Alguns devem lembrar aí da época lá do Gorbachev, a queda do Muro de Berlim, todas aquelas coisas ali, né? Então, a Guerra Fria, na verdade, ela terminou no ano de 1991, ou seja, durou mais de 40 anos, não é isso? De 47 até 91. Vejam, mas aí alguns teólogos como Hal Lindsey e outros aí americanos, eles concluíram que a União Soviética fazia parte, então seria como se diz, o líder aí da legião do mal, né? Eles acreditam que será quem vai encabeçar realmente, um dos que vai encabeçar aí a chamada Guerra do Armagedon, juntamente com o eixo do mal, que hoje, quem faz parte do eixo do mal, segundo o Ocidente? União Soviética, Irã, Coreia do Norte, China, né? Exatamente. Esses aí são os que eles consideram como o eixo do mal, e que vai realmente desencadear a grande batalha do Armagedon. Agora vejam, não para por aí. Eu vou citar só alguns exemplos, e realmente tem matérias aí, uma invasão russa antes do Armagedon, e agora com a guerra da Ucrânia, essas interpretações aí, elas bombaram mais ainda na internet. Entendeu? Não tem sentido, e muitos cristãos sinceros estão sendo enganados por seus pastores que não estudam corretamente as Escrituras e acabam passando todo o vento que recebe, distorções. Então, uma invasão russa antes do Armagedon, e aí são os países aí que realmente, segundo se crê, que vai se unir aí e vai lá no vale de Megido, como alguns chamam, né? Lá em Israel, e vão travar a batalha do Armagedon. Mas vejam, irmãos, existe ainda um detalhe importante para se chegar nessa conclusão, é que no capítulo 37, olha só, do livro de Ezequiel, nós não vamos abrir, mas lá no capítulo 37 existe uma profecia lá que fala de Ros e Magog. E aí, por assimilação fonética, assim, unicamente pelo som, e por esses conceitos que se tem, chegou-se à conclusão que está falando de Rússia. Ros é Rússia e Magog é Moscou. Então veja, isso é interpretação não é de pessoas de fora, não, são pessoas do meio cristão que interpretam realmente o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Nós não vamos entrar nesse assunto específico, mas, irmãos e amigos, para aqueles que realmente querem compreender, é importante fazer um estudo utilizando a metodologia correta,
que vocês vão com certeza entender as profecias. Essas profecias não são difíceis de entender. Existem algumas metodologias para entender as profecias, são 4 métodos. Alguém sabe quais são esses métodos? O primeiro deles é o preterismo. Já ouviram falar do preterismo? Alguém já ouviu falar? É um método de interpretação profética. Preterismo, pretérito tem a ver com o quê? Passado. Existe um outro método, que é o futurismo. E existe um terceiro método, que é o idealismo. E um quarto método de interpretação profética, que é o historicismo. Pasmem, irmãos. Esse método, tanto o preterismo quanto o futurismo, e o futurismo é o método adotado no meio cristão atual, pela maioria dos cristãos dispensacionalistas. Depois eu vou explicar para vocês, não hoje, mas eu vou explicar para vocês o que é o dispensacionalismo e como surgiu. Esses métodos que são utilizados para interpretar as profecias bíblicas, eu comprei alguns materiais e estudei bastante. A escatologia bíblica lá de fora. E vou passar algumas coisas aqui para vocês, porque é importante que a gente conheça os dois lados. Então vejam, garanto para vocês que quase que a totalidade dos nossos irmãos não sabe de onde surgiram esses métodos de interpretação que eles utilizam. Até a reforma protestante do século XVI, em toda a história do cristianismo, os cristãos adotaram um método historicista. Foi o que Lutero e todos os outros reformadores utilizaram. Os métodos preterista e futurista, sabe como é que eles surgiram? A pedido de Roma, porque os reformadores eles acreditavam e eles ensinavam, vocês podem pesquisar, que a besta e o anticristo eram o papado e Roma papal. Então, para combater a reforma protestante, a contra-reforma, vocês já ouviram falar. Então, a pedido do Papa, 2 sacerdotes jesuítas, Luís de Alcazar e Francisco Ribeira, 2 sacerdotes espanhóis, eles então criaram esse método para desviar a figura do Papa e Roma papal para um futuro anticristo ou para um anticristo do passado. Por exemplo, eles interpretam Nero, o imperador romano, como sendo o anticristo e outros, né? E no futurismo, o futurismo e o preterismo veio da contra-reforma. Nenhum dos reformadores adotou esse método. O método do futurismo, ele ganhou projeção, adesão dos cristãos protestantes a partir do século XIX, ano de 1830. Alguém já ouviu falar em John Nelson Darby? Esse é o pai do futurismo, do dispensacionalismo. Na verdade, o pai do futurismo, os pais, né, são esses 2 sacerdotes, Francisco Ribeira e Luís de Alcazar. Mas Darby, que era um pastor anglicano, ele criou uma teoria, a teoria do dispensacionalismo, que é o que é hoje ensinado nas igrejas evangélicas. A maioria das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, são adeptas do dispensacionalismo de Darby. Ganhou projeção, então, a partir do século XIX, né? Nós utilizamos o método historicista, que é o método que sempre foi utilizado até a reforma protestante, né? E então a Igreja Adventista decidiu seguir
esse método. E eu recomendo, então, para aqueles que estão aqui conosco, se você quer conhecer as profecias pela Bíblia, tá certo? Temos alguns estudos bíblicos que são excelentes. Temos 2 do Apocalipse, inclusive eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu tirei essas fotos, não ficaram muito boas. Um desse aqui até que os irmãos distribuíram, e tem alguns aí ainda, não tem, irmãos? Ainda tem desses estudos aqui? Foi esses aqui que vocês distribuíram, né? São estudos excelentes que ajudam a entender as profecias com base na própria Bíblia. Tem uma tabela que a própria Bíblia tem a chave para interpretar essas profecias. Você não precisa procurar ou criar a interpretação da sua cabeça. A própria Bíblia interpreta todos os símbolos proféticos, né? Então aí tem uma chavezinha para interpretar as profecias. E é isso aí, meus queridos. Por que nós não podemos? Por que as pessoas, por que não se pode interpretar a Bíblia do meu jeito? Por que eu não posso? Vejam, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, eu coloquei aí para nós ganharmos tempo, diz que nenhuma parte das Escrituras é o quê? É de particular interpretação. Jeremias 17, 9 diz o porquê. Porque enganoso é o coração, mais que todas as coisas, perverso quem o conhecerá. Então vejam, nós podemos ser enganados pelo nosso coração. Temos que seguir a própria Bíblia. O primeiro passo para interpretar a Bíblia é, sem dúvida, buscar a ajuda do autor. Quem é o autor da Bíblia? 2 Timóteo, 2 Pedro, mesmo no capítulo 1, no versículo 21, no versículo seguinte, diz que ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, Ela não é de particular, então nós temos que buscar a orientação do Espírito Santo. Essa é a primeira parte. Nós temos que entender também que, como eu falei para vocês, o texto original não foi escrito em língua portuguesa. Existem palavras, expressões idiomáticas. Então, vejam, os escritores bíblicos foram inspirados por Deus. Nós podemos confiar seguramente na palavra, mas todas as traduções da Bíblia não significa que elas estejam 100% corretas. Então, se não estão, tem palavras ali, o que nós devemos fazer? Nós que não entendemos a língua hebraica nem o grego, qual seria a solução? O que vocês acham? Ter várias traduções e comparar. A Bíblia, ela é um único livro, ela tem que se harmonizar. E se há alguma palavra ou texto que parece que deixa dúvida, consulte outras traduções e use para o texto, não a Bíblia, porque todas são boas. Use aquele texto traduzido que está em harmonia com o restante das Escrituras. Por isso que eu falo para vocês, eu não uso uma única tradução da Bíblia. Tem algumas versões aí que, inclusive, eu vou citar alguns textos para comparar para vocês. Eu uso pelo menos essas 7 aí. A Almeida Corrigida, Revista Fiel, Nova Versão Internacional, Almeida Revista Atualizada, que é a que mais os irmãos usam, Almeida Revista Corrigida, que é muito utilizada pelos nossos irmãos pentecostais, a Nova Versão Transformadora, a Bíblia de Jerusalém, que a Igreja Católica usa, e a Nova Tradução na linguagem de hoje. Então é importante você ter mais de uma tradução em casa para comparar. Eu vou explicar para vocês o porquê dessa importância, Só para vocês terem uma ideia, existem palavras que nós vamos tratar no próximo assunto, tá? E essa palavra, no próximo assunto, nós vamos tratar do dualismo e da imortalidade da alma. Hoje nós estamos tratando só da compreensão das Escrituras. Os temas mesmo específicos nós vamos tratar a partir da semana que vem. Por isso eu peço a vocês que ninguém falte. Se faltar, vocês vão perder. E convide outras pessoas para estarem conosco. Vejam, essas 4 palavras, vocês não têm ideia do que essas palavras causam de confusão. A palavra Hades, do grego, a palavra Sheol do hebraico, a palavra Nefesh do hebraico também, e
psique ou psiche do grego. Vejam, isso causa uma confusão por causa de tradução. Só para vocês terem uma ideia, existem algumas bíblias, porque não existe uma correspondente, fazem uma confusão em cima dessas palavras aí. Vocês vão ver que criaram a próxima doutrina que nós vamos estudar. E eu já vou dar um spoiler para vocês do que a gente vai ver, e vocês vão ver que vocês vão compreender no próximo estudo. Só para vocês terem uma ideia, a gente já está um pouco aí avançado no horário, eu vou tentar avançar um pouquinho. Olha só para vocês terem uma ideia. A palavra Sheol, eu peguei aí a Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Nova Versão Internacional e Nova Versão Transformadora. Eu vou falar também da outra. Olha, o que essa palavra significa? Olha só, como é que a Almeida Revista Atualizada que vocês têm aí, vocês podem comparar, tá? Como é que ela traduz? Essas palavras estão em vermelho. Morte. A Almeida Revista Corrigida, se alguém tiver, pode comparar o texto de Salmos 16:10, que vai estar lá como inferno. E a maioria dos nossos irmãos acreditam que é o inferno. Mas nós vamos ver o que é isso, tá? Na Nova Versão Internacional, Sheol é sepulcro. Na Nova Versão Transformadora é túmulo. E na Bíblia de Jerusalém, sabe o que eles fizeram? Eles foram bem coerentes, falaram: olha, a gente não tem certeza, vamos deixar Sheol mesmo. Podem pegar a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, aquela edição, as edições ali provenientes da Bíblia de Jerusalém, que vocês vão ver que lá está escrito Sheol. Inclusive eles escrevem não dessa forma, eles escrevem com X, X-E-O-L. Não traduziram. Agora veja bem, outra palavra, Hades, que é a mesma coisa, só que Hades é o Sheol no grego. Sheol é hebraico, Hades é no grego. Olha como é que está, olha, na Almeida Revista Atualizada. Morte, Almeida Revista Corrigida. Eles não traduziram Sheol, mas não traduziram Hades. Vocês vão entender o que é o Hades no próximo estudo, que eles entendem, que é um lugar intermediário, para onde vão os perdidos. Até Jesus morrer na cruz, iam os perdidos e os salvos, só que eram separados por um grande abismo. Os salvos ficavam num lugar chamado paraíso, e os perdidos, eu vou explicar isso para vocês no próximo estudo, não percam, ficavam num outro lugar chamado lugar de tormento, tá? Eram separados por um abismo, e Jesus foi até lá, desceu. Bom, eu vou explicar no próximo estudo. Mas olha, veja, ó, Hades, sepulcro, túmulo. A outra palavra é Nefesh. Nefesh, na Almeida Revista Atualizada, como é que ela é traduzida? Pessoas, um ser vivo. Olha como que está na Almeida Revista Corrigida. Como que? Alma. Então, por aí já dá para se entender que não é uma pessoa viva, é algo desencarnado, é alguma coisa diferente. Vejam, a palavra Nefesh do hebraico, na versão que eu não coloquei aí, mas na versão na Bíblia de Jerusalém, está como pessoas também. Na King James está pessoas também? Muito bem, mas quem tem a Almeida Revista e Corrigida pode ver que está almas. Olha só, o psique, que é o correspondente do grego do Novo Testamento. Na Almeida Revista e Atualizada, está como pessoas, foram batizadas no dia do Pentecostes, com o sermão de Pedro. Naquele dia, quase 3.000 pessoas. Na Almeida Revista e Corrigida está almas. Na Bíblia de Jerusalém está pessoas. Tem outras traduções também que está pessoas. Mas nesta Almeida Revista e Corrigida está alma. E aí vocês já vão entender depois o porquê de toda essa confusão. Mas vejam, Isaías dá uma regra aí para entender as Escrituras. Olha, Isaías capítulo 28, versículo 10. Depois de todos esses textos, se alguém quiser, eu posso fornecer para vocês. Não precisa se preocupar não, tá? Isaías, o ideal seria se anotasse os textos. É que o assunto ele é bem extenso, que seria uma semana. E eu estou tentando passar ele em 40 minutos. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. O que quer dizer isso? O que Isaías está querendo dizer com isso?
Vejam, Isaías está querendo dizer que preceito sobre preceito seria o quê? Texto dentro do seu contexto. Um texto tirado fora do pretexto, alguém disse que é um texto fora do contexto, é um pretexto. Pretexto, irmãos. Então, a primeira regra é essa. A segunda, diz o texto aí, que é um pouco aqui, um pouco ali. Um texto ajuda a clarear outro. Nós jamais deveríamos criar uma doutrina ou uma crença baseado num único texto. Vocês sabiam que existem crenças criadas com base num único texto? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não gosto de citar outras pessoas, mas esse eu acho que todo mundo, só de eu falar, porque essa é exclusiva. Por exemplo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, o único versículo que ele está de forma isolada. Alguns irmãos nossos de uma outra igreja aí, eles entenderam, os mórmons, eles entenderam que a partir desse texto, uma pessoa viva pode se batizar no lugar de uma morta. O batismo pelos mortos é baseado nesse único texto. Não tem nenhuma outra parte da Bíblia. Imagina, toda a Bíblia ensina que quando você morre, o que acontece? Seu destino está selado, ou salvo ou perdido. Mas uma pessoa perdida, ela ainda pode ser salva, que não se batizou, se uma outra se batizar no lugar dela, baseada num único texto. Vejam, jamais deveria existir. Pois é, irmãos. Então o conselho é o seguinte: se você tem textos na Bíblia que são difíceis de entender, vejam que o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, se eu não me engano, acho que capítulo 3, versículo 16, ele diz que, por exemplo, nos escritos de Paulo, há o quê? Pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes fazem o quê? Torcem para a sua própria perdição. Eu não sei se é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, é isso, irmão? Muito bem, mas vejam, está bem claro isso. Então, quando nós lemos um texto que nós não entendemos, o que nós deveríamos fazer? Deixar aquele texto como diz, em stand-by. Se nós não entendemos, vamos procurar alguém que entenda, mas não criar uma interpretação do texto. Só para vocês terem uma ideia também, existe uma regra, essa é uma regra chamada de perícope. Já ouviram falar nessa palavra? O que é uma perícope? Perícope é um bloco de textos que formam um contexto. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nós vamos tratar no próximo estudo de uma parábola que é distorcida, é utilizada para ensinar sobre a imortalidade da alma, a parábola do rico e Lázaro, porque ela é tirada do contexto. O contexto daquela parábola está dentro de um contexto de uma conversa que Jesus teve com os escribas e fariseus, e essa conversa vai desde o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A parábola do rico e Lázaro está no capítulo 16, dos versos 19 a 31. Nós vamos depois estudar essa parte. Mas vejam, ela está dentro de uma perícope que vai do capítulo 15, verso 1, até o capítulo 17, verso 10. Aí você tem que ler toda a perícope para poder entender o que Jesus queria mostrar com aquilo ali. Mas isola-se. Um outro exemplo, vejam, é esse aqui, olha. Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 10, muitas pessoas, elas pegam esse texto aí e leem apenas alguns versos, do versículo 9 até o versículo 15. O que diz o versículo 9 e 15? Pedro estava com fome, Deus mostrou para ele um lençol cheio de animais que ele havia dito que era imundo, lá em Levítico 11 e Deuteronômio 14, e disse para Pedro assim: olha, Pedro, mata e come. E o que Pedro disse? Senhor, mas eu nunca comi coisa comum e imunda. Não faças tu comum e imundo o que Deus purificou. Opa! Que é o último versículo. Então,
olha, a partir desse versículo, nós entendemos que Jesus Cristo purificou na cruz todas as coisas. Você pode comer de tudo. Tudo aquilo que Deus disse que não podia comer, agora pode. Mas o que diz Malaquias 3, capítulo 3, versículo 6? Porque eu, Senhor, não mudo. O que diz o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 8? Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus muda. Permanece eternamente. Deus não muda. Deus não é como o ser humano, como o homem que muda. Vejam, se você pegar esse capítulo, se você continuar lendo ele, tá? Você vai lá para os versos 25 a 28, Pedro tem um encontro com Cornélio. Pedro estava sendo ali, Deus mostrou uma visão para mostrar uma lição pedagógica para Pedro. E Pedro só compreendeu quando ele esteve lá com Cornélio. Mas vejam, se você observar na visão, Pedro não matou aqueles animais e não comeu. Aquilo foi recolhido ao céu, né? Foi recolhido ao céu. Então o sentido da visão era um sentido pedagógico, né? Era um sentido pedagógico. Então Deus recolheu o lençol, Pedro não comeu. Deus só queria mostrar uma lição. Quando Pedro se encontra com Cornélio, o que Pedro diz para ele? Olha, foi-me mostrada uma visão que eu não devo considerar quem? Nenhum homem comum ou imundo. Leiam todo o capítulo 10 de Atos, especialmente dos versículos 28 a 20, dos 25 a 28, você vai entender que ele não estava falando ali de comer ou deixar de comer carnes imundas. Pelo contrário, no primeiro concílio de Jerusalém, registrado lá no capítulo 15, né, Deus reafirmou, né, as leis lá, levitas, né, respeito de saúde e outras coisas mais. O primeiro concílio que houve lá em Jerusalém, dirigido por Tiago, né, que foi, na verdade, o primeiro líder da igreja cristã, não Pedro, né, como diz os nossos irmãos católicos, o primeiro líder foi Tiago. Então vejam, você confirma, então é uma distorção. E para nós já concluirmos, eu queria só falar para vocês de 3 princípios que vieram da reforma protestante. Esses princípios nós adotamos. Era o princípio, olha só, sui ipsus interpretis, sola escritura e tota escritura. O que quer dizer isso? Isso está em latim. O que quer dizer o primeiro? Alguém se aventura aí a dizer o que é? A escritura é sua própria o quê? Intérprete. Nós não precisamos interpretar as escrituras por nós mesmos, usando nossos métodos. A própria escritura, ela dá a metodologia. Nós vimos que está lá em Isaías capítulo 28, 10, que nós lemos, né? Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Quer dizer, então ela é a própria intérprete. Os símbolos proféticos, eu mostrei a tabelinha lá para vocês, tem uma tabelinha que interpreta os símbolos. Isso veio da reforma protestante, isso é bíblico. Nós seguimos. A segunda é só a escritura. A escritura é a única regra de fé e prática. E toda a escritura, Antigo e Novo Testamento. Do Antigo Testamento, nós sabemos que algo realmente deixou de ter sentido, não precisa mais ser feito. O que é? O sacrifício de cordeiros, porque apontava, na verdade, toda a Bíblia aponta para Jesus, mas o sacrifício de cordeiro, as leis cerimoniais, elas hoje não estão mais em vigor, não é necessário mais matar cordeiro, porque o Cordeiro de Deus já morreu. Mas as leis de saúde, nós estamos vivendo até elas aí, tem até o irmão Messias aí, a irmã Lenúzia, estão aí, que era o uso das máscaras, né? Isolamento, isso tudo veio lá do Pentateuco. Leis de saúde estão em vigor. Assim como a questão de algumas carnes, que a gente sabe que causam algumas doenças, né? Estão em vigor. Agora, as leis relativas às cerimônias que apontavam para Cristo, não. A lei que trata da conduta moral foi abolida? Não foi. Então, vejam, esses são os princípios. Então,
primeiro princípio da reforma que nós vimos, né, a Bíblia é sua própria intérprete. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, né, diz que primeiro, nós já lemos que primeiramente que nenhuma profecia é de particular interpretação. Isaías capítulo 8, versículo 20, né? O segundo princípio, somente as Escrituras. Ele diz, a CF Almeida Revista Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. O que é a lei? O que é a lei aí? A lei que ele está se referindo é o Pentateuco. Quando se falava a lei e os profetas, aí está a lei e o testemunho. O testemunho é o testemunho dos profetas. É toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, né? Se não falar de acordo, segundo essa palavra, é porque não há luz nele. Em outras traduções diz, nunca verão a alva, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, para quem não sabe, isso é no conjunto de crenças fundamentais da igreja, tem essa declaração: a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a Bíblia e somente a Bíblia como sua única regra de fé e doutrina. A Igreja Adventista não tem como doutrina, não existe nenhuma doutrina fundamentada em escritos de Ellen White ou de qualquer outro. Não existe. As doutrinas adventistas, nós sabemos que são quantas doutrinas? Não. São 28 crenças fundamentais. Quantas doutrinas? 6 doutrinas. A Igreja Adventista tem 6 doutrinas e 28 crenças divididas, né? Em 28 crenças fundamentais, todas baseadas unicamente na Bíblia, né? Terceiro princípio que fala lá, toda a Escritura, Antigo Testamento e Novo Testamento. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça. São princípios da reforma protestante que estão, os reformadores, eles seguiam exatamente a Bíblia como única regra de fé, como única autoridade. Qualquer coisa que viesse de fora da Bíblia não seria aceito. Somente a Bíblia, qualquer doutrina que não tiver fundamentação sólida nas Escrituras, deveria ser rejeitada. Por exemplo, existem doutrinas em outra igreja, batismo de crianças. Existe alguma fundamentação na Bíblia? É a tradição, deve ser rejeitada. Jesus falou contra a tradição, né? Intercessão de santos, confissão auricular, um sacerdote, né? Tudo isso não tem base ou fundamentação bíblica, tá certo? Não tem. E uma coisa que eu queria explicar também para os irmãos, para nós já finalizarmos, é essa questão aqui, olha só, que pode gerar alguma confusão. Isso aqui é um princípio da hermenêutica. Hermenêutica é uma ciência que é utilizada no direito, é uma ciência de interpretação. Existem 2 ciências que nós utilizamos na teologia, que são utilizadas também em outras fontes, especialmente no direito, a hermenêutica e a exegese. A exegese, ela é uma ciência que visa investigar, ela faz uma investigação, e a hermenêutica, ela interpreta, não é a mesma coisa. E a hermenêutica, ela mostra um princípio. Veja a confusão que pode haver se você ler o texto. Olha só, quando você lê nos evangelhos, lá fala do cego de Jericó. Vocês sabem quem era, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quem era? Bartimeu. Mas era só Bartimeu? Quantos cegos era? 1 ou 2? Veja, olha só. Marcos capítulo 10 diz que fala só de Bartimeu. Mateus 10:30 e Lucas 18 diz que eram quantos? 2 cegos. Lucas 10:30
e Mateus 10:30 e Lucas 18:35 a 38. Diz que eram 2 cegos. Lembram do endemoniado de Gadara? Que nós ouvimos uma mensagem. Nós ouvimos falar de um, né? Mas era um só? A Bíblia fala, Mateus diz que eram 2. Aí fica essa confusão, peraí, era um ou era 2? Outro texto, olha só, que vocês vão ver aí também. João diz que no dia da ressurreição de Jesus, né, ele fala que quem estava lá no túmulo, no capítulo 20? Maria Madalena, não é isso? Só que se você for em Mateus 28:1, diz que era 2. Se você for lá em Marcos 16, versos 1 e 2, diz que eram 3. Se você for em Lucas 24:1, ele não diz a quantidade, ele diz que eram as mulheres. Vejam, Mateus 28, o anjo, não tinha um anjo lá junto ao túmulo de Jesus? Muito bem, Mateus 28 diz que era 1. Lucas 24, verso 4, diz que era mais de 1. Marcos diz que era 1, João diz que era mais de 1. Então veja, existe um princípio, que é o que eu queria falar para vocês, que é um princípio da hermenêutica, né? Que ele diz o seguinte, que na interpretação bíblica deve-se partir do texto mais amplo para o específico. Aí você fala assim, por exemplo, mas por que um diz que era 1 e outro era 2? Vejam, aquele que diz que era 1 é porque ele, ao relatar aquela cena, aquele chamou mais atenção. Por exemplo, alguém poderia dizer assim, olha, eu vim pregar hoje aqui para vocês. Alguém poderia dizer, o Ivaldo foi à igreja. A Célia poderia dizer, o Ivaldo foi à igreja. Só que a irmã Léa poderia dizer o quê? O Ivaldo e a Ju foram à igreja. Tá certo? Porque o foco da Célia era falar do pregador. Mas a Léa falou do pregador e da acompanhante. É esse princípio. Então nós devemos sempre partir, nunca o inverso, do texto mais amplo para o texto específico. Se alguém perguntar, quantos cegos eram? Eram 2. Não era só Bartimeu. Quantos endemoniados de Gadara eram 2. Quantas mulheres foram ao túmulo? Não foi só Maria Madalena, né? Então vejam, isso é uma das regras que nós precisamos aprender. E é isso aí, irmãos. Quando nós estudarmos um texto bíblico, esse é um outro conselho, esse é o último para vocês, que é o seguinte: sempre que você for estudar a Bíblia, nunca leia a Bíblia de forma apressada. Leia a Bíblia de forma reflexiva, meditando, e faça essas perguntas ao texto. Quem escreveu? Quando foi escrito? Para ver o contexto cultural. Só para vocês terem uma ideia, por causa dessa questão de contexto cultural, existe uma confusão danada. Algumas já foram superadas, outras não. Quem é evangélico já há algum tempo, sabe que no passado bem recente, os pastores proibiam as mulheres de usar calça comprida, baseado em Deuteronômio capítulo 22, verso 5. Certo? Porque interpretavam, mas nós não vamos tratar desse assunto hoje, mas nós sabemos que a Bíblia não está falando disso. O outro também, Jesus falou que conhece, diz que todos os seus cabelos estão contados. Por causa disso, eu conheço pessoas que não cortam o cabelo. Tem religiões que até hoje ainda trazem isso, outras já superaram. Imagina uma mulher cortar o cabelo, é escandaloso. E se depilar ainda. Eu tinha uma vizinha que, sinceramente, se vocês vissem, eu me assustei uma vez que eu tive, assim, eu vi por acaso parte das pernas delas. Ela tinha cada cabelo nas pernas que era maior do que um dedo meu. As axilas dela, um dia ela estava de camiseta, assim, estufava aquele monte de pelo aqui embaixo, porque ela disse que não podia se depilar, porque Jesus, ela ia ter que prestar contas. Vejam, baseado também na Bíblia, irmãos. As mulheres não podem falar na igreja, e tantas outras coisas que nós não vamos continuar para não nos alongarmos. Mas, irmãos, eu espero que vocês possam ter, que possa ter sido proveitoso esse estudo para vocês, e quero convidá-los
a estarem aqui no próximo estudo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. O de hoje foi só realmente uma preparação para os próximos, e que Deus realmente possa abençoar a cada um de vocês, e convide as pessoas para vir. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus e na graça de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Nós vamos então ouvir uma mensagem musical, não é isso? Para nós concluirmos. Como entender que Deus não muda seu poder, que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor, que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? Porque tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Rabisco eu sou à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever cada palavra tua, quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesias possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Amém. Aqueles que estão aqui presentes, quiserem dar uma recapitulada, depois essa mensagem fica gravada lá no YouTube, né, irmã? Fica. Então podem ver com calma, podem anotar os textos, e
Se alguma coisa ficou em dúvida, podem anotar e a gente, na medida do possível, vai esclarecer para vocês, tá bom? Próximo estudo, nós vamos tratar